bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica do dia 17 de setembro. Isaías capítulo 25, do versículo 1 até o final do capítulo, mais versículo 26, capítulo 26, 27, até o 28, versículos 1 a 13. Salmo 61, Provérbios 23, versículos 17 a 18, Gálatas 4, 12 a 31. Jesus é o Senhor. Amém. Todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão, aquele com quem todos os irmãos no tribunal estão. Comecemos no nome do Senhor Jesus com o Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Jesus é o Senhor. Amém. É uma luz em dessas trevas a brilhar, seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar, para repreensão e correção, para educação e retidão. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere. Repetindo, não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Provérbios 23, 17 e 18. Amém. Jato intenso d'água a jorrar para a igreja purificar, para suprir e alinhar seu povo. O Senhor sempre nos fala de novo. É lâmpada para os nossos pés e luz para caminhar por fé. Deus está sempre a usar para nos santificar. Prosseguindo, Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque Teus feitos e maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Repetindo, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é a cidade e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim
o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor repousará neste monte. Mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho. Apesar da perícia dos seus braços, ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Jesus é o Senhor. Para repreensão e correção. Isaías capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti e, com o meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, ainda que se mostre favor ao ímpio. Nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados, que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Repetindo, versículo 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor,
assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Jesus é o Senhor. Para repreensão e correção. Capítulo 27. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. Dia a dia e de dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com o exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Azerá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada será solitária, é a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e as apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados, Senhor Jesus, para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Repetindo o versículo 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos dos fertilíssimos vales dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como
tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro. Repetindo, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o fígado prematuro, que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem, a criança desmamada e aos que acabaram de ser afastados do seio materno, porque é beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será um beabá, beabá, blá, 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 blá. Pouco aqui, pouco acolá, para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Ó Senhor Jesus, misericórdia. Ó Senhor Jesus, amém. Entre alma e espírito, ao penetrar pode a ambos separar. No corpo também quer agir, a fim de juntas e medulas dividir. É apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração. De toda Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 31. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação. E, repetindo, versículo 14. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar você de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz?
pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agá. Ora, Agá é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Jesus é o Senhor. Com esse trecho de Gálatas, com essa porção, nós concluímos a leitura da Bíblia desse dia, referente a esse dia, e concluamos ouvindo a canção Palavra, a Palavra Viva. Deus Pai é viva e eficaz, cortar bem mais que uma espada de 2 gumes é capaz, entre alma e espírito, ao penetrar pode ambos separar, no corpo também quer agir, a fim de juntas e medulas dividir. Apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, e toda a obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação, todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão, aquele com quem todos os irmãos, no tribunal cristão as contas prestarão. Outrora esta palavra de amor pelos profetas Deus nos falou. Fala hoje pelo Filho herdeiro, por quem fez o universo inteiro. Importa ela mais nos apegar e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar e jamais dela nos desviar. Os profetas ao profetizar visam um grande mistério de Deus revelar. É tal mistério revelado, o propósito de Deus é realizado. Deus fala e por seu falar sua obra faz como lhe apraz. Sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar, para repreensão e correção, para educação em retidão. Assim o homem de Deus perfeito é perfeitamente habilitado pela fé, como obreiro aprovado que nunca será envergonhado, em retidão sempre agirá, pois na palavra sempre se apoiará, constantemente se habilitará para o Senhor se apresentar.